A live de hoje nós vamos conversar sobre infecção urinária na gestação. Então vamos falar um pouquinho sobre esse tema que é tão importante, né? Muita gente não sabe tratar, não sabe conduzir gestantes com infecção urinária e a gente vê uma chuva de ficha no pronto-socorro com gente pedindo urina 1. Será que isso é necessário? Será que realmente é assim que a gente deveria conduzir esses casos de infecção urinária na gestante? Vamos lá, gente. Vamos começar a nossa live de hoje abordando primeiro um conceito que é super importante, que é a bacteriúria assintomática. A gente sabe que a bacteriúria assintomática na população geral não tem nenhuma repercussão, mas na população de gestante a bacteriúria assintomática tem um grande papel, porque 40% dessas bacteriúrias não tratadas podem virar pielonefrite. Então veja a diferença, se a gente trata a bacteriúria, nesse caso só 3% pode vir a se tornar uma pielonefrite. Então tratar a bacteriúria assintomática na gestante é um ponto super importante. A bacteriúria assintomática também está relacionada à prematuridade e baixo peso fetal. Então, além do risco de pielonefrite, né, do risco potencial de pielonefrite para essa gestante, a gente tem complicações ali também para o feto. Tá bom? Então, quem for entrando agora, nós estamos falando sobre infecção urinária na gestação. Vão mandando suas dúvidas aí que no final eu respondo para vocês. Tá certo? Uma coisa que é importante a gente lembrar, a bacteriúria assintomática, a mulher não tem sintoma, por isso que chama bacteriúria assintomática. A mulher tem 0 sintoma. E se ela tem 0 sintoma, o que a gente precisa fazer para descobrir se ela está com infecção ou não? Né? Se ela tem um quadro ali de bacteriúria assintomática. Temos que coletar urocultura. Não é exame de urina, não é AS, urina rotina, não se faz exame urinálise, né, somente para avaliação de infecção urinária. Então, para a gente falar que tem infecção ou que tem bacteriúria assintomática, tem que ter urocultura. E quando que a gente vai considerar uma urocultura positiva? Se a gente tiver mais do que 100 mil unidades formadoras de colônia. Se a gente tiver menos do que 100 mil unidades formadoras de colônia, a gente não precisa tratar essa gestante nossa, tá? Então, isso é outro grande erro que a gente vê na nossa prática clínica, gente tratando bacteriúrias com menos de 100 mil unidades formadoras de colônia. Então, a gente tem que ficar atento a isso. Isso se for numa coleta de jato médio, né? E lembrar que se vier vários agentes etiológicos na urocultura, lembrar que pode ter sido contaminação, né? Essa mulher não coletou o jato médio de forma adequada, tá? E se ela coletar a urina por sonda, olha que interessante isso. Se a coleta é feita por sonda, basta que ela tenha mais do que 100 unidades formadoras de colônia, porque a gente entende que essa urina, ela foi direto ali dentro da bexiga, então se tem bactéria dentro da bexiga, é realmente um sinal de que tem infecção urinária. Basta acima de 100 unidades formadoras de colônia. Beleza? E como é que a gente trata a paciente que tem bacteriúria assintomática? Então o povo adora uma quinolona, adora umas coisas que nem pode ser utilizada em gestante. Então o que a gente usa na nossa prática? Quais são as principais drogas que a gente utiliza hoje em dia? O que é preconizado pela Febrasgo, pela a Sociedade de Urologia, de Infectologia. Hoje a gente teve um artigo publicado que juntou todas as sociedades para definirem quais são os melhores tratamentos da infecção urinária, para a gente parar de fazer a coisa da cabeça de cada especialidade, né? Então hoje a gente tem um consenso que orienta o que a gente deve fazer em relação a cada especialidade. Então, o primeiro antibiótico que a gente recomenda é a fosfomicina trometamol. Vocês já ouviram falar? Que é um envelopinho que a gente dilui em água, geralmente em dose única, ou que pode ser repetido após 3 dias. Então, em dose única, a fosfomicina já é tratamento. A segunda droga mais utilizada aí, lembrando que a fosfomicina, em geral, não tem no SUS, né? Então, esse é um grande fator limitador para a gente. A nitrofurantoína é a segunda droga que a gente utiliza. Então, a gente vai utilizar 100 miligramas de 6 em 6 horas. Lembrando que se for utilizar a nitrofurantoína, ela é contraindicada após 37 semanas de gestação, porque tem risco de anemia do recém-nascido. Então, a gente evita após 37 semanas de gestação. Depois, a gente tem a cefalexina e a cefuroxima.
São cefalosporinas que a gente pode utilizar, né? A cefalexina é a mais conhecida, então vou falar mais dela, que a gente vai usar 500 miligramas de 6 em 6 horas. E a gente tem também a amoxicilina, que a gente pode utilizar 500 miligramas de 8 em 8 horas, principalmente se a gente estiver pensando em enterococos ou se for estrepto B. Tá? Então, se a urocultura vier positiva para estrepto B, a gente vai tratar com amoxicilina. E olha que interessante, só fazendo um adendo aqui, um gancho, se a urocultura vier positiva para estrepto B, essa mulher não vai precisar do rastreamento para estrepto B lá na frente. Tá? Então, se veio uma urocultura positiva, independente da fase gestacional que essa mulher esteja, a gente vai considerar ela estrepto positivo, então vai considerá-la colonizada e vai fazer a profilaxia se ela entrar em trabalho de parto. Combinado? E como é que a gente faz o segmento? Então, a gente tratou a mulher com infecção com bacteriúria assintomática, né? Então, 1-2 semanas após ali, né? Então, 1-2 semanas após o tratamento, a gente coleta uma nova urocultura. E aí, se essa urocultura vier positiva, a gente vai tratar de novo, baseado no antibiograma. Então, a gente vai olhar o antibiograma, ver se tem alguma resistência bacteriana, e se tiver alguma resistência a algum antibiótico, a gente vai preferir o antibiótico que não tem resistência, obviamente. Tá? Então, sempre lembrar que o que vai pautar a nossa decisão ali de tratamento vai ser o antibiograma. Combinado? Lembrar que nesses casos, se a mulher tem 2 episódios de bacteriúria assintomática na gestação, a gente tem que fazer profilaxia também. Tá? Então, além da gente tratar, após o tratamento a gente coleta controle de cura e entra com profilaxia. O que a gente tem de profilaxia? Então, a gente pode fazer 100 miligramas de nitrofurantoína à noite ou 500 miligramas de cefalexina à noite. Tá? Lembrando que a nitrofurantoína não pode após 37 semanas de gestação, e aí a gente deve trocar pela cefalexina. Uma outra situação em que a gente deve fazer uma outra situação que a gente deve fazer também, gente, me fugiu a palavra, profilaxia, é se ela tiver uma bacteriúria assintomática, mas ela, por exemplo, já tem um histórico ali de infecção urinária de repetição. Então é aquela paciente que já chega para você no consultório falando que sempre teve infecções urinárias, sempre tratou infecções urinárias, então se ela tem um histórico de infecções urinárias de repetição, a gente também vai entrar com profilaxia. Combinado? E André, eu vou deixar a live salva, pode ficar tranquila, não sofre não. Certo, gente? Vamos falar então de cistite agora, propriamente dito, né? Então a gente falou da bacteriúria assintomática, não vai mudar muita coisa, né? Mas o que a gente tem de vantagem na cistite? Que a gente pode fazer o diagnóstico de forma clínica, né? Uma coisa que a gente tem de diferença em relação à bacteriúria assintomática é que a cistite, se a mulher tiver queixa de disúria, polaciúria, e você fizer um exame físico dessa mulher, ela não tiver um corrimento vaginal que justifique essa disúria e polaciúria, por exemplo, uma candidíase que esteja ali incomodando a lesão da uretra, né? A gente está autorizado a instituir o tratamento mesmo sem urocultura. Ok, idealmente a gente coleta a urocultura e inicia o tratamento de imediato, né? Mas a gente sabe que no Brasil nem sempre é tão fácil coletar uma urocultura. Se ela tem queixa, a gente vai iniciar tratamento. Então, se você tem disponibilidade de coletar uma urocultura no mesmo dia que vai iniciar o tratamento, show de bola, a gente coleta a urocultura e inicia e institui o tratamento. Sabe uma outra coisa que é interessante, que às vezes vocês ficam muita dúvida, se a gente pode usar aquelas medicações que aliviam a dor do trato urinário. Vocês lembram delas? Lembram delas? Vocês devem lembrar, aquelas que colorem o xixi, né? A fenazopiridina, né, que tem um nome comercial, eu não sei se eu posso falar nome comercial aqui, mas eu não vou falar, mas vocês sabem do que eu tô falando. A gente pode utilizar a medicação até de 8 em 8 horas para gestante. Então a gente usa ali por 48 horas, mais ou menos de 8 em 8 horas, para aliviar a dor, para aliviar a disúria. Gestante está autorizada a usar a medicação, sim. Beleza? E assim como a gente faz para bacteriúria assintomática, a gente coleta urocultura 1-2 semanas após. E em caso de recorrência, a gente entra também com profilaxia. Vocês vejam que é parecido, né? E a antibiótico terapia, gente, é a mesma, tá? Então, fosfomicina, trimetramol, nitrofurantoína, cefalexina e ciproxima, amoxicilina, clavulanato, naqueles casos de enterococos e streptococcus do grupo B. Então, é o mesmo tratamento da bacteriúria assintomática. Gente, esse consenso que as sociedades fizeram
facilitaram muito a nossa vida, porque a gente não fica naquele tanto de dúvida e fica fácil da gente direcionar para o colega que está ali na porta, que eventualmente está atendendo. Então, isso é até a dica para vocês, para a vida. Isso não é nem só para prova, para nada, isso é para a vida. Chegou uma gestante com dor no PS, você suspeita que seja a infecção urinária, se ela tiver um quadro clássico de cistite, você vai coletar a urocultura e vai tratar. Não precisa pedir urinão. Você vai deixar a ficha pro colega da noite e ele vai ficar pé da vida com você. Então não coleta urinão, tá bom? Nesses casos. Coleta urocultura e institui tratamento. Se você tem dúvida ali se essa paciente está ou não com uma infecção urinária, o quadro dela não é clássico, ela não tem dor, não tem a polaciúria, não tem nada. Você acha que ela tem uma dor ali embaixo do ventre que pode ser uma infecção urinária? Colete urocultura. Não é urina 1. Combinado? A urina 1... Gestante tem leucocitura facilmente, tá, gente? E às vezes a leucocitura não quer dizer nada nesse caso. Claro que se ela tiver um nitrito positivo, alguma coisa nesse sentido, a gente pode considerar, né? É isso. Quero ver se vocês têm dúvida aí pra gente conversar sobre esse tema. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o que a gente tem de dúvida. Vou voltar aqui desde o começo do chat pra gente ver se tem... Vou deixar a live salva. Natan, eu não sei se é Natane, deve ser Natane. Natane, sobre manter a nitro após 35 semanas, após 37, tá? Então, até 37 a gente pode usar a nitrofurantoína. Após 37, o ideal é que a gente troque por cefalexina. Combinado? Então, por causa do risco de anemia do recém-nascido. Então, a gente evita mesmo. É claro que se a gente tiver que entrar com uma profilaxia, gente, às vezes a gente vai ter que considerar a troca lá na frente. Então lembrem-se disso. Se entrar com profilaxia com nitrofurantoína, lá no final da gestação tem que trocar por cefalexina. Tá bom? Laura, se a paciente é resistente a cefalexina e a nitrofurantoína, qual antibiótico é indicado para profilaxia? Ô, Laura, perguntinha difícil, né, Laura? A gente não tem uma recomendação específica nesse caso, tá? O que a gente tem que pensar não é resistência a paciente, né? A gente tem que pensar que a bactéria é resistente. E se a bactéria for resistente, nesse caso a gente vai tratar a infecção urinária primeiro e aí sim entrar com a profilaxia. Então acho que esse é um detalhe que ficou meio torto aí. O que a gente precisa pensar? A gestante está com uma infecção. Ela tem resistência, essa bactéria é resistente a cefalexina e a nitrofurantoína. Podemos usar a fosfomicina e trometramol, por exemplo. Tá? É uma droga que a gente está autorizado. E a gente tem drogas internadas também, né, gente? Se a gente chegar num momento aí de uma resistência absurda, tem drogas endovenosas que, se precisar, a gente faz. Mas depois de tratado, a gente fez ali controle de cura, 1 a 2 semanas após, a gente fez uma nova urocultura, e essa urocultura, então, veio negativa, aí sim a gente vai entrar com antibiótico profilaxina, com antibiótico profilaxia com cefalexina ou nitrofurantoína. Ficou claro? Se não ficou, manda dúvida aí, tá bom? O que mais de dúvida? Vamos ver aqui. Pode fazer profilaxia com cefalexina desde o início? Pode, Júlia. Então você está perguntando aí se depois vai ter que trocar, né? Pode sim, pode fazer profilaxia. E a profilaxia seria de 250 miligramas a 500 miligramas. Só que, em geral, a gente quase não tem comprimido de 250 miligramas, né? Então a gente acaba utilizando de 500 mesmo, tá? Sinara, a profilaxia pode ser feita a fosfomicina semanalmente em infecções resistentes? Sinara, não existe essa recomendação, tá? A gente não vê essa recomendação de nenhuma sociedade, de nenhum guideline, não tem nada falando sobre profilaxia, porque aí eu entendo que você está tratando toda semana, né? Porque você tem que entender que a fosfomicina é uma medicação de tratamento, né? Um envelope basta como tratamento. Então, se você fizer uma dose semanal, você está usando o tratamento toda semana. Eu sugiro realmente considerar aí a profilaxia com nitrofurantoína ou cefalexina. Beleza, gente? O que mais? Mais dúvidas? Acho que a gente podia falar numa próxima live de infecção urinária na mulher em geral, hein? O que vocês acham? Não falar só da gestante, porque eu acho que isso também dá pano pra manga, viu, gente? A galera erra geral isso. E a gente vê
com frequência o pessoal errando o antibiótico, usando antibiótico que não precisa, pedindo urocultura para paciente que não tem indicação, né? A gente sabe que se a paciente não tem queixa, a gente não tem indicação de ficar pedindo urocultura na rotina, tá? Urina 1, nesse caso de rotina, exame de rotina, beleza. Mas urocultura na rotina não tem indicação, não. Vamos conversar sobre isso numa próxima live? Eu acho que seria interessante, hein? Ninfa PJC. Paciente com disúria frequente, sem candidíase e urocultura negativa. Se faz profilaxia também? Não, não faz, porque nesse caso ela não tem urocultura positiva. Se não tem urocultura positiva, não é uma infecção urinária. Tem que pensar em outras causas, tá? Tem outras causas de disúria aí. Vamos pensar em algum outro tipo de corrimento, alguma outra coisa que possa estar causando disúria. Às vezes, gente, por incrível que pareça, gestante, às vezes por ter um corrimento aumentado, usa muito absorvente. E o absorvente, às vezes, é irritante para a uretra e pode causar disúria, tá? Então, sempre lembrar de outras causas de disúria, que não sejam infecciosas. Vamos falar sobre esses corrimentos de gestação? Vamos também falar sobre corrimento de gestação. Eu adoro, tema bom demais de conversar. E tem muitas mudanças de tratamento, né? A gente sabe hoje, por exemplo, que o metronidazol pode ser utilizado no primeiro trimestre. Tem algumas coisas novas aí que dá pra gente pensar. A pergunta não ficou clara. Vamos ver, Laura. A paciente veio com um antibiograma mostrando resistência à cefalexina e nitrofurantoína. E a paciente já tem indicação de profilaxia. Qual a opção de antibiótico profilaxia? Vamos lá, é o que eu disse. Primeira coisa que você vai tratar. Você tem que zerar essas bactérias da paciente. Então, você vai destruir essas bactérias que têm resistência. A princípio é isso. Então, você vai fazer o tratamento de forma correta. E depois você entra com a profilaxia. Entende? Entende que a profilaxia não é tratamento? A profilaxia é para não infectar de novo. Tá? Então, para tratar, você tem outras opções de antibiótico. E aí você trata, baseado no antibiograma. Tratou, zerou, não tem infecção, você pode entrar com a profilaxia com esses, porque a bactéria que era resistente não está ali mais. Tá bom? Urina 1 sem outras alterações. Apenas leuco de 100 mil, nega disúria e outros sintomas. Qual seria a melhor conduta? Solicitar urocultura. Foi o que eu disse, Júlia. Não tem indicação de solicitar urina 1 na rotina para avaliação de infecção urinária. Ou ela tem sintomas, então disúria mais polaciúria e não tem corrimento vaginal e a gente vai tratar, ou a gente vai fazer uma investigação de bacteriúria sintomática. Urina 1 não nos direciona para tratamento de infecção urinária. Ficou claro isso, gente? Urina 1 não serve como diagnóstico de infecção urinária na gestante. É urocultura. E na suspeita clínica de infecção urinária é tratamento. Beleza? É isso, gente. Gostaram da live? Vamos falar semana que vem, não. Semana que vem acho que é a Marina que vai dar a live para vocês. Mas daqui, acho que umas 2 ou 3 semanas sou eu de novo. Vamos falar de infecção urinária na mulher geral? O que vocês acham? Acho que é uma boa também, que sempre gera dúvidas em relação a isso. Então, obrigado, gente. Obrigado pela participação de vocês. Nos vemos na próxima live e aí no nosso feed, nos nossos stories, sempre que for possível. Um beijo a todos e até a próxima.